Pessoal, boa tarde então. Sejam bem-vindos aí ao nossa última aula, né? Na verdade é penúltima, tem uma semana que vem, tá certo. Então nós estamos aqui chegando na nossa penúltima aula, a última aula realmente com prática. Semana que vem posso até estar aí para tirar algumas dúvidas, se necessário. Bom, a aula de hoje, o que eu pensei? Vou passar a última prática, mas também quero fazer um comentário aqui sobre a prova, tá? Para dar alguns pareceres para vocês aqui antes da aula começar. Primeira coisa, vamos falar sobre o trabalho final parte 1, tá? Final trabalho parte 1 já está corrigido, ok? Apenas não fiz a devolução ainda. Por quê? Algum grupo de alunos aí está me cobrando a questão da aplicação desse barema, que foi disponibilizado para vocês anteriormente. Só que, como eu já tinha dito anteriormente, quando me cobraram isso e exigiram que eu fizesse isso, o que acontece? A turma está sendo prejudicada, tá? Eu não concordo com o uso do barema, e quando se faz o uso do barema, todo mundo aqui na turma, no G1, afunda. Tem gente que está com 17,5 pontos na minha avaliação. Se eu aplico o barema, para você ter ideia, o cara vai para 2. Então, essa é a distinção que tem aí entre uma coisa e outra, tá? Então, eu pedi uma reunião à coordenação, junto aos representantes dos discentes, que é o Maurício, que está na comissão aí de ensino remoto, e os representantes do DA, que são as pessoas diretamente envolvidas nessa representação desse pedido de uso de barema, para que eles façam uma avaliação. Então, por isso eu não divulguei a nota, tá? Não é minha intenção seguir o barema, e imagino aí que amanhã ou depois essa reunião deve acontecer. Eu já solicitei ao Lúcio, ela deve acontecer. Eu pedi para que ela aconteça amanhã à tarde, na verdade, com esses representantes, que é quem estão representando essas cobranças aí dos alunos, de um grupo de alunos. Então, vou apresentar para eles os resultados com a minha correção e a correção do barema. Lembrando que na correção do barema, ninguém, tá? Nenhuma dupla de G1 tem os 25% de português. Todo mundo comete erro suficiente para perder esses 25% do texto. Então, logo de cara, só na questão do texto que vale 10 pontos, o texto de todo mundo já está valendo 7,5. Aí, se eu vou para a questão do vídeo, eu estou tirando para quase todo mundo, tá? Eu tiro ali pelo menos 10%, menos 1 ponto. Então, os vídeos estão começando a valer, pelo menos para a maioria das duplas, a 9 pontos. Por quê? Ou teve vídeo que ficou com mais de 12 minutos, ou teve vídeo que ficou com menos de 10 minutos. Além de outros problemas que aparecem ali. De um modo geral, se eu aplico o barema, como está sendo me exigido, vocês estão sendo prejudicados. Então, eu já estou tendo que brigar agora. Não é com vocês, alunos, mas sim com os representantes de vocês, para que isso não ocorra, tá? Não é a minha intenção prejudicar ninguém aqui. Então, o relatório também já está corrigido. Assim que acontecer a reunião, eu vou fazer a devolução dos 2, ok? Deixa eu ver se as duplas estão aqui. Lucas Rodrigues e, se eu não me engano, Isaías, e Adeilson e eu acho que Lucas Cabral, tá? Essas duas duplas eu preciso conversar com vocês depois em particular, tá? Por problemas, não vou dizer problemas, mas pra gente poder estar olhando questão do trabalho parte 1. Então eu preciso estar conversando com essas duas duplas aqui. Se puder a gente depois conversar no privado, a gente encerra a reunião e após a aula que a gente troca uns minutinhos de prosa aqui, primeiro com uma dupla e depois com a outra, no privado, porque são assuntos distintos. Seria interessante a gente poder conversar.
Sobre a prova, pessoal. A prova... Eu sei que vocês ficaram com dúvidas. Eu recebi pelo menos 2 e-mails de pessoas me questionando sobre a prova. E realmente, isso aqui é real. Eu não criei esse problema chegou para mim no Cefet. As mesmas informações que eu tenho, eu passei para vocês. O que eu quero deixar claro aqui sobre a correção? Eu não corrigi a prova ainda, tá? Não consegui chegar nela, que eu tô fechando hoje, na verdade. Falta 2 relatórios, 2 trabalhos do G2 para eu terminar. Eu termino essa correção hoje. Bom, primeiro, não tem certo ou não e não tem errado na solução dessa prova que eu pedi aqui. Porque cada um de vocês pode apresentar os mais diferentes caminhos para a solução do problema apresentado. Ok? Imagino que vocês devam ter conversado com os alunos aí do G2 e deve ter trocado uma ideia. E teve gente que falou que essa fase inicial aqui de aumento de temperatura tinha problema. Tem gente que apresenta problema de interpretação do sinal de controle, que foram uma das dificuldades encontradas aí de interpretação. Então, vamos por parte. Bom, sobre a questão de variação da temperatura, isso aqui pode ser discutido das mais diferentes formas, tá? Realmente, há um aumento de temperatura aqui, logo nesses primeiros minutos, né, de experimento, que é antes de se aplicar esse primeiro sinal de controle aqui no conjunto de resistência. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, especificamente, há uma interpretação física que ninguém me perguntou, tá? Que é o quê? O ambiente, como ele é um ambiente farmacêutico, ele é isolado do ambiente externo. Então, mesmo você estando dentro de um galpão industrial, ele é um ambiente ainda isolado dentro desse galpão industrial. Então, o que acontece? O ar que entra nessa máquina, ele é o ar externo, do ambiente externo do galpão. Então, você está pegando o ar na temperatura ambiente, lá em cima, perto do telhado de metal e não sei o quê. Então, se isso aqui aconteceu num dia de sol, essa variação de temperatura é devido justamente a essa diferença de temperatura entre a zona interna do galpão e a zona externa ao galpão. Tá? Então, por isso que isso ocorre. Bom, tá certo, tá errado, que a argumentação... Gente, vocês podiam fazer a melhor coisa. Como eu falei, não tem certo, não tem errado. Poderia fazer esse apontamento, olha, a temperatura está aumentando aqui sem aplicar sinal de controle. Então, eu suspeito que que esses dados levantados aqui têm algum problema, não sei o quê, e você seguir um caminho completamente diferente e conseguir fazer a sua proposta. Fazer uma proposta técnica que vai resolver o problema do sujeito lá, tá? Então, de novo, não tem certo, não tem errado. Ou você poderia confiar que isso aqui tá certo, fazer a modelagem, que não poderia ser aplicado aqui a modelagem de 3 parâmetros, porque eu não tenho uma entrada degrau, tá? Eu tô para esse sinal de controle aqui, que ele é mais um sinal do tipo PRBS, de estimulação PRBS, tá? Que é uma simulação em que eu mudo, mantenho a amplitude do meu sinal, mas tenho a variação na frequência, a duração desse meu pulso. Então, há vários modelos que você pode aplicar isso daqui. Você precisa simplesmente da saída do sistema, que é esse primeiro dado que estava aqui, e do sinal de controle. A partir daqui você pode aplicar um modelo, fazer uma modelagem do tipo ARX, do tipo ARMAX. Como eu já tinha deixado livre... Só um minuto, Eduardo, deixa eu só concluir aqui, por favor. Como eu tinha deixado livre a questão do software, foi de propósito. Porque se você está na indústria, você tem o uso de qualquer ferramenta à sua disposição. Então, você poderia pegar isso daqui. Se não desse, você poderia argumentar. Falei, olha, o sistema tem os dados enviados têm esse problema. A partir daqui, eu não tenho informação suficiente para fazer uma modelagem, tá? O que deve ser aplicado é isso. E dali você dá sequência na sua proposta. Poderia parecer... Vocês poderiam, inclusive, gente, se fosse decisão da turma, falar, olha, eu sei que esse processo é um processo térmico. O processo térmico,
ele tem como característica esse modelo. Com os dados que tem aqui, eu não consigo parâmetros suficientes para saber a característica do sistema, mas para um sistema desse daqui, normalmente consegue se fazer isso, isso, isso e isso. Para se ter uma proposta com mais, é necessário fazer aquisição de novos dados no ambiente sob determinadas condições de estimulação, e a partir daqui eu conseguir realmente propor, tá? Pelo menos na sua proposta, apresentar argumentos de que esse dado é válido, esse dado não é válido para você fazer um modelo, ok? Então, a argumentação ela estava completamente livre para vocês, que é o que vocês vão encontrar aí, sem limitação nenhuma. Bom, deixa eu só concluir, tá, Eduardo? Gente, não tem certo, não tem errado. Como que eu vou fazer essa correção da prova? A correção da prova ela vai fazer do seguinte: eu vou pegar as 3 melhores, vou fazer uma leitura mais rápida sobre essas propostas, vou ver o que cada um ou cada dupla está propondo. Uma vez que eu tenho isso, eu vou ver quais foram as melhores propostas, ok? Fazendo um comparativo realmente entre as propostas. As 3 melhores propostas. Aí, a partir do momento que eu souber como que vocês caminharam nessa atividade, eu vou fazer a distribuição da nota em porcentagem, ok? As 3 melhores notas vão gerar para mim uma média, e essa média eu vou usar para normalizar as demais propostas. Então, vou falar lá que alguém aqui conseguiu modelar, comprovou que esse modelo funciona, conseguiu mostrar, fala assim, olha, eu consigo especificar esse sistema para reduzir, conseguir... Pega esse sinal de controle que está aqui e fala assim, olha, para esse teste aqui de 3 horas, você gastou aqui 500 watts de energia. Não sei se é isso, eu não fiz cálculo, tá? Tô chutando. Você gastou 500 watts, se repete esse processo aqui de batelada 5 vezes, você tem um consumo de energia tal. Vou ter que ver o que cada um fez. A partir desses parâmetros, eu vou ver quais foram as melhores propostas, as 3 melhores propostas, e vou normalizar ela. Vou fazer a média, né, de comparação. Essas 3 melhores propostas vão tirar 100% na prova, e as demais vão ser avaliadas com base nessas 3 melhores propostas. Então, o que teve, o que não teve, para onde foi, ou você incluiu algo a mais que não estava ali, tá? Então, eu espero que depois dessa média e com a normalização, todo mundo consiga ficar com uma nota boa, pelo menos ali acima dos 10 pontos, com uma nota entre 10 e 15 pontos nessa prova aqui, ok? Pelo menos essa é a expectativa que eu tenho. Sim, Eduardo? A questão que você estava falando do modelo ARX aí é o seguinte: eu fui por essa abordagem. Eu tentei tirar esse modelo, porque eu sabia que o sinal aí estava saturado e tal. Só que o problema é o seguinte: esse sinal que está aí tem tanto ruído que digamos, a amostragem é tão curta que esse modelo não é válido. Ou seja, se eu tentar modelar pela parte inteira do gráfico aí, por todos os dados, tentar pegar só a primeira parte, só o final, só o meio, tentar cortar algumas partes e juntar, cada hora o modelo sai de uma maneira diferente, entendeu? E modificando os parâmetros, usando 223, 333, de várias maneiras eu tentei, e de todas elas o sinal ficava, ou seja, o modelo variava demais, então eu não sabia em qual confiar, entendeu? Ok. Então eu não usei essa abordagem não, eu não modelei por aí não. Não tem problema. Desde que você apresentar essa argumentação para isso que você acabou de falar para mim, tá ok. Aqui tá tudo aberto. Lá eu não coloquei isso, né? Porque, digamos, eu estava falando com um cliente que não entende de controle. Então, eu só falei que, se caso o cliente tivesse interesse na nossa proposta, que a gente estava aberto a fazer uma visita e tirar mais dados. Foi isso que eu comentei lá. Beleza. Isso não é problema, ok? Pessoal, uma outra dúvida que eu gostaria de esclarecer aqui também, e que foi dúvida, inclusive, de gente aqui da sala, eu imagino, então, que deve ter conversado paralelamente, é quando eu falo ali que a potência dessa resistência é controlada por esse sinal de controle. Gente, potência de motor, potência de resistência, potência elétrica que está sendo dissipada.
você não tem um sinal de controle em watts. Isso é bobeira vocês pensarem isso. Por quê? Potência não é uma grandeza física primária. Ela é uma grandeza gerada, produzida a partir de grandezas primárias. No nosso caso aqui, que é resistência elétrica, essa resistência elétrica, as variáveis que geram a potência, que vai virar calor nessa resistência, que vai ser dissipada em forma de calor, é tensão e é corrente. Então, se você quer controlar a potência de uma máquina elétrica, você controla a tensão de alimentação que você está fornecendo, ou você controla a corrente que você vai deixar passar por esse circuito elétrico. Então, o seu sinal de controle aqui, ok? Ele pode ser tensão ou ele pode ser corrente. Então, você vai ter o U em volts ou você vai ter o U em amperes. Em watts, jamais. Em watts, jamais. Tá? Poderia ser watt se você conseguisse manipular isso aqui, medindo temperatura, medindo outros fatores, e fizesse um outro escalonamento para a máquina. Mas nesse processo, o que você só estaria fazendo? Você estaria... Tudo bem, você pode pensar que você vai fazer uma escala ali entre 0 e os 3 kW, pensando nessa escala aí da resistência, que é a potência máxima que ela consegue dissipar. Mas você estaria fazendo um falseamento, porque você não aplica watts na sua resistência. Você aplica a tensão. Você libera para ela a tensão. Você libera para ela é corrente elétrica. Então não tem como fazer isso. Apesar de você poder manipular essas variáveis e apresentar talvez até um sinal de controle em watts, mas a sua atuação vai ser em volts ou ampere. Tá? Fiquem ligados por isso daí. Por que eu estou comentando isso? Porque nós não estamos no laboratório. Eu tenho certeza absoluta que se a gente estivesse fazendo essa disciplina no laboratório e vocês estivessem brigando com aquelas plantas que vocês têm que construir, vocês não teriam essa dúvida. Porque vocês vão ver, eu estou controlando um motorzinho para fazer um elevador, estou controlando o motor de um ventilador. Você controla a potência que isso está gerando lá na frente. É o empuxo de ar que vai ser gerado, é a temperatura, a quantidade de calor que está sendo dissipada na resistência, não interessa qual que é a sua carga. Você quer controlar a potência? Quanto de tensão que você está jogando? Na maioria das plantas, para não falar 100% das plantas que vocês fariam no laboratório, na disciplina presencial, que for aquela que eu avaliei lá no início do semestre letivo de aulas presenciais, o que acontece? Para quase todos aqueles sistemas, ou todos os sistemas que eu lembro, tá? Ali o sinal de controle seria volts. Volts ainda, saindo um PWM do Arduino, que depois poderia, se você quisesse melhorar isso, passava num filtrozinho de primeira ordem para atenuar justamente essa onda quadrada, e esse sinal vai para o seu motor, que vai para o seu circuito de potência, que é onde você consegue amplificar realmente esse sinal de controle para a parte de potência. Então você teria que ainda ter o circuito ali de isolamento elétrico, separando o que é circuito de potência, o que é circuito de lógica, ok? Para depois entregar em si a potência real lá para o motor, para sua carga, seja ela qual fosse. Então foram essas as dúvidas que me apareceram, algumas de interpretação. E por que eu joguei vocês nessa fria aqui? Justamente para vocês acordar, tá? Porque se realmente vocês tiverem oportunidade, depois de formado, de trabalhar na área de controle, for trabalhar numa prestação de serviço, vai chegar esse tipo de coisa para vocês. Então, como que vocês vão gerenciar? Lembrando que, mesmo que você não consiga extrair informações técnicas, Eduardo, e precisa sobre esse modelo, você tem que conseguir convencer o cliente a te contratar. Então, eu não tenho condições de te falar assim, olha, isso está melhor, ou isso está pior, isso tem essa característica, ou isso tem aquela característica, mas você tem que conseguir extrair alguma coisa daqui, torcer isso para extrair e passar segurança principalmente pro contratante ali no caso, ok? Então vamos ver o que vai sair aí, eu tentar fazer essa correção da melhor forma possível.
Então, os comentários sobre a prova é esse e a prática de hoje. Deixa eu fechar a prática de hoje. Espera aí que eu abri aqui de novo o PDF da prova. Deixa eu só abrir, por favor, a prática. Na verdade, a prática eu já até subi ela pro Cigar. Ela já está no Cigar. Então, vocês podem fazer o download. É a nossa última prática, não tem mais práticas. Lembrando que nós fizemos apenas 6 práticas aí nesse semestre. A prática de hoje é aquela prática que tinha... Oi, Lucas. Eu só queria tirar uma dúvida sobre a duração do vídeo do trabalho final. Ele tinha que ser no mínimo 10 e no máximo 12. É porque acho que no PDF está escrito de 8 a 10. Eu tenho que conferir. Eu tava olhando aqui porque eu vi que você tinha comentado isso no começo da aula, de 10 a 12, mas eu fui abrir o PDF aqui e tá de 8 a 10. Eu acho que de 10 a 12 foi o outro, né? É o segundo agora. Eu posso estar confundindo isso aí, mas isso não é problema não. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Subiu. Beleza. Pessoal, prática de hoje. Tinha adiado essa prática por qual motivo? Tinha adiado essa prática porque, em teoria, na parte da teoria, o Walter não tinha conseguido chegar aqui, então, ao projeto de controladores por realimentação de estados. Bom, qual que é o objetivo da prática? A gente projetar um controlador por realimentação de estados. Na verdade, vocês vão projetar 2, ok? A prática já está direcionada para o trabalho final, ou seja, dá para aproveitar o resultado dessa prática no trabalho final. Como assim? A gente precisa de projetar um controlador de realimentação de estados e precisa de projetar um controlador de realimentação de estados com integração do sinal do erro. Então, a gente vai acrescentar, nesse segundo caso aqui, a gente acrescenta um estado a mais ali no sistema, né? É como se a gente tivesse um sistema de estado aumentado em que a gente está fazendo essa integração do erro. Bom, esse material aqui é um material que já era usado, então, nessa parte que agora é uma parte teórica que faz a comparação entre o controle clássico e o controle moderno. Lembrando que realimentação de estados ela está mais próxima do controle moderno, porque a gente já está trabalhando com espaço de estados, é facilmente isso aqui ser aplicado tanto em sistemas lineares e sistemas não lineares, tanto sistemas CISO quanto sistemas MIMOS. Nós vamos estar resolvendo isso via computador, tá? Apesar de existir método. Os critérios aqui agora passam a ser custos. Você pode fazer isso de várias formas, tá? Então, por isso que tem essa comparação. Tem uma descrição aqui sobre o método, como que pode aplicar, como que não pode aplicar. Acho que vocês estão bem cientes, porque isso está bem fresquinho. Acho que o Walter começou a dar isso semana passada. Imagino que ele deve dar continuidade, se eu não me engano, amanhã. Não sei se é ele ou o Luiz Felipe que está passando essa parte aqui de realimentação de estados. Acho que é o Walter, não é? É o Walter, né? Beleza. Então, ele já deve ter passado lá para vocês a questão da controlabilidade, ok? E deve falar também dessa alocação por polos, que é em si o projeto controlador, que é onde você determina a dinâmica da sua malha fechada. Então, você escolhe os polos, sem a necessidade, tá? Muitas vezes, de fazer aquela análise para o lugar geométrico das raízes. Então, você não precisa de plotar ali o bold do lugar geométrico das raízes ali, não. Então, você não precisa de levar para aquele lado. O que acontece? Você pode especificar o sistema. Uma vez que você especifica o sistema, seu sistema, você conseguindo escrever ele como um sistema de segunda ordem, você pode utilizar aqueles critérios que estão lá no capítulo 5 do DOF, que é tempo de acomodação, tempo de subida, coeficiente de amortecimento, frequência natural do sistema, e a partir dali você estabelecer, de acordo com esses critérios, quais são os polos de malha fechada que você quer, tá? Então, por ali é um caminho de você fazer isso. Uma vez que você tem os polos, você tem operações algébricas aqui para você poder, então, conseguir garantir que os polos da malha fechada, que é o A menos BK, tá? O K é um ganho
justamente de estados, que vai levar o sistema para aqueles polos em malhas fechadas, que garante que o sistema tenha resposta e atenda às especificações que vocês queiram. Então aqui a gente tem a malha de controle, não sei se o Walter já passou por aqui, que é a malha de controle de estado aumentado, porque agora eu tenho esse estado aumentado aqui, que é a integração do erro, e a realimentação dos estados naturais aqui do sistema. Então, basicamente, meu K tem o K para os estados, mais o K para o estado aumentado, e a partir dessa multiplicação dos erros, a gente então tem aqui o sinal de controle, o que entra diretamente na planta. Bom, nessa parte da disciplina, eu deixei aqui só para esclarecer. Nós temos também essa questão de observador de estado. Já que eu tenho que utilizar o estado na minha lei de controle, muitas vezes eu não tenho disponível a medida, eu não tenho sensor. Seja por questão de não conseguir medir, tá? Não ter acesso a esse estado. O processo não permite que eu coloque um sensor para medir o estado, ou esse sensor é muito caro, não é viável colocar esse sensor para medir esse estado. Ok? Na verdade, se você for para a indústria, quem for para a indústria de um modo geral vai encontrar lá controladores PI, PID, basicamente, e proporcional. Essas técnicas de controle moderno, o nosso parque tecnológico do Brasil, tá? Talvez a Luísa esteja mexendo com algo um pouco diferente, que ela está numa empresa de tecnologia, que é a Embraer, mas se você vai para a planta produtiva brasileira, o que nós temos somos PI e PID. É o que funciona na prática para essa malha, para essa planta industrial atrasada brasileira. Ok? Então, vocês não esperam chegar lá e encontrar uma realimentação de estados, porque vocês não vão encontrar, porque muitas vezes você não vai ter equipamento para implementar esse computador. O PLC que está lá, ele é tão antigo que ele não te dá a opção de implementar um controlador mais moderno. Bom, nós não vamos trabalhar aqui em função do tempo, ok? Nós não vamos trabalhar com observador de estados. Então, vocês estão assumindo que existem sensores para o sistema ser controlado. Então, os estados estão disponíveis. Não vamos precisar de verificar a observabilidade do sistema em si. Tá? Quer saber se eu posso ou não estar estimando os estados então do meu sistema. Bom, vamos lá para a prática. A alocação de polos, a questão de observabilidade pode usar direto as funções, tá? Que a biblioteca tem. A biblioteca Python, ela tem esse comando control aqui, ctrb, que ele avalia a controlabilidade do seu sistema. Você tem que informar a matriz A e C, ok? E é A e C ou A e B? Eu nunca lembro isso aqui, mas é A e C, A e B, na verdade. A observabilidade é A e C e a controlabilidade é A e B. Então, para o caso da controlabilidade, você só precisa de ter só a matriz aí do seu sistema A e B. Vocês já fizeram um trabalho de tanque acoplado. Nós vamos estar mexendo com tanque acoplado. A grande maioria, ok, já está com um modelo de segunda ordem para o tanque acoplado. O que você vai fazer? Aplica lá o TF2SF, já pega essas matrizes pontos por ponto de operação. Você já tem a função de transferência. Então você já vai sair com a matriz A, com a matriz B, com a matriz C e com a matriz D, que eu espero que dê nula, ok? Feito isso, verifica a controlabilidade. Se for controlável, utiliza a função Aker ou utiliza a função Place. Projeta a alocação de polos. Quais polos? Eu determinei os polos. Então, indiferentemente o ponto de operação que você está controlando, o tanque, você vai alocar para mim esses polos aqui. Ó. Inclusive, eu já simulei para ver qual que era a dinâmica, se esse negócio aqui não ia ficar muito rápido. Então, para o sisteminha acoplado, vocês vão alocar esses dois polos aí. Implementa a malha de controle, simula a malha do tanque acoplado já direto e faz uma análise da resposta. O negócio foi, não foi, como é que ele está? Lembrando que aqui vocês podem fazer a coisa mais simples. Não precisa de considerar ruído. Considera um mundo perfeito. Nós estamos trabalhando só com simulação. Então pode considerar que você tem um sistema sem ruído nenhum.
Então, suas curvas vão ficar limpas, suas respostas vão ficar limpas. Bom, na sequência, tá, que é o item 4 ali, vão fazer a inclusão da perturbação. Qual a perturbação? A perturbação do caso 2. A única coisa que vai mudar é copiar aquele código lá de perturbação em que eu altero a equação diferencial do sistema, ok? E acrescento aquela perturbação em que eu estou aumentando a vazão de saída do tanque. Nesse caso específico, vocês vão aumentar a vazão da saída do tanque 1 em 5%. Lá no trabalho a gente está usando aquele valor de 2,5. Então você vai multiplicar aquele termo lá, sai o 0,025 que está lá e vai entrar o 0,05 aqui pronto, que é o 5% que você tem da vazão de saída. Simula novamente com o mesmo controlador que teve aqui, vocês projetaram aqui no item 2. O que eu espero que aconteça aqui? Vocês vão ter erro de offset. Por quê? Controlador proporcional não cancela erro em regime permanente. Tá? Então, vocês vão ter erro de offset. Bom, verifica isso para mim, ver se é isso realmente que vai estar acontecendo, se isso afeta só um nível, se afeta os dois níveis, né? H1 e H2. Por fim, na parte 6, vocês vão alterar o controlador feito na parte 2, de modo a incluir quem? O integrador. Qual polo que eu vou usar para o integrador? Vocês escolhem. Esse aqui eu deixei livre. Façam a escolha. Só a dica. Acho que o ideal não será fugir muito desses polos aqui. Não coloca polo rápido demais da conta não, tá? Bom, alterou esse controlador, o que você vai fazer? Vai testar o controlador alterado, que agora tem nele o integrador, e vai testar somente na malha com a perturbação, que foi essa malha que vocês alteraram aqui para mim no item 4, ok? Comenta, finaliza e entrega. Lembrando que isso aqui serve de base e saída para o trabalho final. Então, eu já mudei aqui primeiro para a gente trabalhar com um sisteminha de segunda ordem. Dá um K ali, né, que é o ganho da realimentação de estado, pelo menos de ordem 2. Então, ele vai ser um vetor 2 por 1 ou 1 por 2, dependendo da forma como você implementar. E morreu aqui, nós fechamos a prática. Lembrando que essa prática já está direcionada para vocês trabalharem menos e sintonizar aí as energias para o trabalho final, parte 2. Ok? Semana que vem, deixa eu só ver quem mandou mensagem aqui. É o Walter, foi a Karen que me respondeu, cara. Desculpa, eu não vi. Obrigado. Bom, semana que vem, plantão de dúvidas aí, que eu vou estar com as duas práticas já implementadas, tanto as de PI, de P&D, que foi a prática anterior, e essa aqui. Então, a próxima aula é caso alguém tenha dúvida, ok? Estarei online para tentar orientá-los sobre prática, sobre trabalho. No mais, vocês estão liberados agora. Para mim, eu encerrei aqui. Alguém que tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Tem previsão para soltar essas notas do trabalho e da... Ô Marlon, eu não sei que horário que você chegou, mas as correções já estão prontas. Da sua turma aqui já está pronta. O que eu estou aguardando... Você vai soltar já agora, de uma vez? Eu estou aguardando uma reunião com os representantes estudantis de vocês, tanto do DA quanto da Comissão de Ensino Remoto Emergencial, porque estão me exigindo a aplicação de um barema e quando eu faço a aplicação desse barema, eu estou prejudicando a turma inteira. Então, se eles assumirem a responsabilidade pelos danos que eles estão causando a vocês, eu vou fazer a aplicação do barema que eles estão exigindo que eu uso. Ok? Bom, nesse caso, eles não me representam, não. Pois é. Então... É por isso que eu não soltei as notas, porque vocês estão sendo prejudicados devido à escolha e exigência desses representantes. Então, eu vou fazer uma reunião com eles primeiro, para então soltar as notas. Se eles tiverem peito para bancar, depois vocês conversam com eles lá. Mas eu imagino que vai dar tudo certo, vocês não vão ficar no prejuízo, não. Tá bom? Mas as provas já estão corrigidas, e se já está tudo pronto, eu devo liberar amanhã ou depois. Eu pedi o Lúcio para agendar essa reunião para amanhã à tarde. Porém, ainda não tive um retorno do Lúcio. Beleza. Você falou que tem acho que é uma função da biblioteca Control que dá para extrair aquelas matrizes direto da tabela
É a mesma coisa do MATLAB. Você tem lá o TF, você entra com a função de transferência e você vai dar lá o toSS. Só olhar lá que você tem essa função aí que faz a conversão de uma notação para outra. Ok. Ok? Você já tem isso lá. Isaías, você ia perguntar? Não, era pra gente reunir, né? Se tá precisando falar comigo, Lucas e outras duplas aí. Beleza. Pessoal, vocês estão dispensados, então eu vou sair da sala aqui. Vou conversar primeiro com o Isaías, tá, Adeilson? Fica online você e o Lucas. Gabriel. E o Gabriel, isso, Gabriel Cabral. Eu chamo vocês dois logo na sequência. Aqui com os dois, com o Isaías e o Lucas Rodrigues, vai ser mais rápido. Ok? Gente, boa semana de trabalho aí pra vocês. Até a próxima semana, então. Um abraço pra todos. E olha.